março de 1865, por incrível que pareça, os primeiros a ocuparem esse imponente e belíssimo prédio foram os presos da cadeia. Por quê? Porque a cadeia, então, alugada pela Câmara, era muito ruim, situação muito precária, não oferecia segurança nenhuma e eles precisavam urgentemente resolver esta situação. Assim, esse belo prédio teve, então, primeiro a ocupação por quem justamente burlava e contrariava todas as leis e os bons costumes da época. Então essa é uma curiosidade interessante a respeito deste prédio. Em 6 de agosto daquele ano, a Câmara recebeu o prédio depois de uma vistoria feita por um engenheiro mandado pelo presidente da província para ver se as obras feitas pelo Firmiliano Pereira Soares estavam de acordo com a proposta apresentada e aprovada pela própria Câmara e pela presidência da província. Feita a vistoria, a casa foi entregue à Câmara no dia 6 de agosto de 1865. No entanto, o ministro da Guerra, estávamos na época da Guerra do Paraguai, o ministro da Guerra, por sugestão do Dom Pedro II, que havia visitado a vila, solicitou à Câmara que o prédio fosse entregue para que nele fosse instalada uma enfermaria provisória para atender todos os militares doentes que passavam por aqui. E assim foi feito. Até dezembro daquele ano, a casa foi ocupada como uma enfermaria e a cadeia. Esta foi a primeira ocupação, então, do prédio da Casa de Câmara, Júri e Cadeia. No final, então, de 1865, em dezembro, havia apenas 2 enfermos nesta casa imensa. Para os padrões da época, era uma casa grande. E então a Câmara requereu a casa ao Ministério da Guerra, justificando que eram apenas 2 enfermos que já estavam praticamente curados e que ela precisava então do prédio para realizar as suas sessões e voltar, não é? Pelo menos passar a ocupar esse espaço que tinha sido sonhado e planejado há tanto tempo. E assim foi feito então no início de 1866, há exatamente 150 anos, esta casa foi finalmente ocupada pelos vereadores para suas sessões. E mais tarde, então, o júri também passou a ocupar os espaços dessa casa. Este prédio imponente, que ocupa um dos espaços mais nobres da nossa cidade, além de ter tido uma história, uma linha histórica que sempre teve a ver com administração pública, com serviços públicos oferecidos à população, passou, desde a sua construção até os dias de hoje, por todas as mudanças político-administrativas que o próprio país sofreu. Ele foi casa de Câmara, Júri e Cadeia, porta no seu frontão o dístico Câmara Municipal, foi a partir de 1892 Intendência Municipal, passou então nesse momento pela transição de Império para República, transformou-se a partir de 1930 em Prefeitura Municipal e hoje é reconhecido e difundido como Paço Municipal, porque ele ocupa um largo que é especial para todos nós cachoeirenses. Ele ocupa um espaço fronteiro à Praça Dr. Baltazar de Bem, que é uma praça que congrega elementos da nossa história que são importantíssimos. Esses 3 canteiros que estão em frente ao prédio do Paço Municipal constituem aquilo que nós estamos chamando ultimamente de nosso centro histórico. Nós temos o Chateau d'Eau, nós temos a Catedral e o Paço Municipal como um dos conjuntos arquitetônicos mais imponentes do Rio Grande do Sul. Esta casa, este sobrado, que passou por todos esses períodos históricos, esteve abandonado por muito tempo, mas a força dos cachoeirenses, liderados por um movimento de recuperação do Paço Municipal, foi atrás
da sua imponência e conseguiu, não é, juntamente com o apoio do Executivo Municipal e de 1.248 cachoeirenses que assinaram um abaixo-assinado pedindo que este prédio fosse recuperado, todas essas pessoas conseguiram que hoje a gente tenha este verdadeiro cartão postal. Este prédio não é simplesmente um cartão postal, ele é um documento vivo da nossa história, um documento vivo da nossa força enquanto cidadãos, enquanto homens que, a partir da mudança de tempo e da passagem de tempo, sonharam com uma cachoeira forte, com uma cachoeira que tivesse os seus poderes estabelecidos num lugar digno. Esta casa, que já abrigou a cadeia, que já abrigou as sessões do júri e que já abrigou as sessões da Câmara e mais o Poder Executivo Municipal, esta casa, ela hoje tem para nós um valor imensurável e gostaríamos que ela tivesse uma destinação cultural para que valorizasse e permitisse um diálogo da casa, da sua história e da sua força com toda essa história e essa beleza que nos cerca. A Casa de Câmara, Júri e Cadeia, ou o nosso Paço Municipal, como nós chamamos hoje, é um orgulho para todos nós cachoeirenses e mostra o quanto nós somos capazes na hora em que sonhamos e na hora em que realizamos. Assim como os vereadores sonharam e abriram mão de vantagens para poder construir a casa para as suas sessões, hoje nós cachoeirenses podemos dizer que nós recuperamos a casa para recuperar também a nossa autoestima.